Já de volta aqui com o TV Mar News e a gente já vai para o nosso quadro Momento Seguro, recebendo o Jaildo Almeida aqui no nosso estúdio. Agora. E no nosso quadro de hoje a gente vai falar sobre o contrato de seguro de estágio, que garante então a segurança não apenas do estudante, mas também para o empregador. Quem nos passa mais detalhes, Jaildo Almeida. Muito bom dia para você, Jaildo, tudo bem? Bom dia, Porlane, bom dia a todos. Tudo bem, graças a Deus. Por que contratar um seguro estagiário? Pois é, primeiramente porque a lei exige, tá, que seja contratado o seguro de estágio para aquelas pessoas que estão ingressando na sua empresa, seja um jovem aprendiz, seja qualquer outro tipo de estagiário. Então, é obrigatório, né? E também garante a proteção para o estagiário, né, que está no início da fase laboral, né? E a tranquilidade também para o próprio empregador. E quem é que faz essa contratação? Geralmente, a contratação é feita pelo empregador. Então, o empregador, no ato da contratação do estagiário, ele faz a contratação desse tipo de seguro. Em algumas situações, no caso de seguros obrigatórios, no caso estágios obrigatórios, tá? Muitas vezes os alunos terminam procurando e fazendo esse tipo de seguro, tá? É o caso, muitas vezes, de estágios com enfermeiros, né, técnicos de enfermagem, que exigem que tenha essa necessidade de seguro obrigatório, né, do estágio obrigatório, e eles terminam contratando diretamente com o corretor de seguros esse tipo de seguro. E qual é a cobertura que ele dá ao estagiário? A cobertura, geralmente, é a cobertura de morte acidental e invalidez por acidente, em alguns casos, despesa médica hospitalar e, na maioria dos casos, um certificado que garante aí uma participação por semana para concorrer a prêmios em cash. Quais são as principais vantagens, então, para o estagiário? A primeira vantagem é a proteção para o estagiário, tá? Então, nesse momento de início de fase laboral, ele está com uma proteção que garante, no caso, a morte ou a invalidez acidental, ele tem algum tipo de proteção. Segundo, que na maioria desses seguros, eles têm um sorteio mensal, tá? Que aí vai que, por sorte, você também ganha. Então, nesse caso, são vários benefícios agregados a um produto que vai garantir também a tranquilidade do empregador. Custa caro, Jaildo, fazer esse tipo de seguro? De forma nenhuma, Porlane. É um seguro muito barato, acessível a todo estudante. Então, a partir de R$ 29,90 por ano, tá? Então, se você dividir isso em 12 parcelas, é um valor muito pequeno que você vai pagar. Tá? O ideal é que você procure, de acordo com o seu perfil, tá? Encaixar a necessidade desse tipo de seguro. Ele difere do seguro de vida. Não difere? Eu queria que você pudesse explicar então para a gente. E queria... explica primeiro isso para a gente, depois eu faço outra pergunta. É melhor. Tá. Na realidade, a diferença do seguro de acidentes pessoais, que é o seguro obrigatório para estagiário, e o seguro de vida é que o seguro de estágio, ou seguro de acidentes pessoais, ele tem no máximo 3 coberturas, que é a morte acidental, invalidez por acidente e a despesa médica hospitalar. O seguro de vida, ele engloba muito mais coberturas, então eu posso incluir a diária por incapacidade temporária, doenças graves, outros tipos de cobertura como assistência funeral. Então, dentro do seguro de vida, ele é um seguro mais completo, tá? Vamos dizer que é um seguro mais dinâmico. E o seguro de acidentes pessoais, ele é focado justamente para esse tipo de situação, um seguro mais simples, né? Para que a pessoa também não tenha um custo tão alto com relação ao seguro. Então, ele difere, evidentemente, também do seguro de quem é contratado, do profissional já contratado, que é exatamente o seguro de vida, não é isso? Isso, na maioria das vezes o que acontece? Existem algumas cláusulas de profissionais, né, alguns sindicatos que exigem também seguros na contratação desses profissionais nessas empresas. Então, é um seguro específico para cada tipo de profissão. Então, nesse caso, com relação ao seguro de vida, eu vou englobar mais garantias, mais coberturas para aquele profissional. Então, ele difere muito só a questão de coberturas. Está chegando pergunta aqui do nosso telespectador. Eu queria que você pudesse explicar para a gente. Perguntaram o seguinte:
Esse tipo de seguro, ele serve apenas, apenas para o estagiário, quem deve pagar é apenas o empregador, ou o estagiário também poderia pagar uma parcela? Como é que funciona? Vamos lá, excelente pergunta, Porlane. Primeiro, é um seguro que qualquer pessoa pode contratar, tá? Então, acontece muito de pessoas com idade mais avançada não ter a condição financeira de contratar um seguro de vida mais adequado por causa do custo. Então, pessoas com mais de 65 anos, 64 anos, elas podem contratar esse tipo de seguro também, tá? Motoristas de aplicativo também podem contratar, então é um seguro voltado para qualquer tipo de profissional. E a questão do pagamento, Porlane, obrigatoriamente por lei, quem contrata que deve pagar, tá? O que acontece muitas vezes é que quando o estágio é obrigatório, a instituição de educação deveria pagar, tá? Mas aí, como é o estágio obrigatório, termina o aluno pagando, certo? Então, é uma questão aí de acordo entre as partes. Mas se for o estágio obrigatório, fica o acordo entre as partes. E se for o estágio normal, o estágio que seja remunerado, a lei exige que o empregador que faça o pagamento. Isso de repente poderia desmotivar o empregador a contratar estagiários? De forma nenhuma, pelo contrário, deve motivar, primeiro, que é um seguro muito barato, não um seguro caro que não vai onerar no orçamento da empresa. Segundo, que dá garantia, proteção tanto para o empregador como para o empregado. E um detalhe, o estagiário ele não está regido pela CLT, ele não é seletista. Então, nesse caso, ele tem ainda mais um diferencial. Eu tenho pelo menos um seguro, caso aconteça alguma coisa comigo, eu tenho pelo menos um seguro para garantir alguma coisa. Se o estagiário sofrer algum acidente a caminho do local onde ele vai exercer as suas atividades, a caminho do trabalho, digamos assim, ele estará coberto? Ele estará coberto tanto dentro da instituição que ele trabalha, como fora e como a nível nacional, até para uma viagem normal, porque esse seguro ele tem uma abrangência nacional, tá? Então a cobertura dele é nacional, seja dentro do escritório, fora, indo e vindo do trabalho, em casa, então a cobertura é nacional. O pessoal está perguntando aqui, olha, tem como fazer o seguro e pagar no cartão de crédito? É possível? Tem sim, depende da companhia, tá? A maioria das companhias, elas trabalham com qualquer tipo de pagamento, ou seja, cartão de crédito, débito ou carnê. Como é um valor aproximado de R$ 29,90, R$ 30 para ser mais exato, né? Eles emitem uma fatura ou um boleto para quitação à vista. Tá? Mas tem companhias que fazem esse passamento em 6 vezes, em 3 vezes, tá? Depende muito da companhia de seguros. Agora, Jaildo, é possível fazer essa contratação de seguro de forma online também? Sim, com certeza. Inclusive em nosso site, tá? jaraguaseguros.com.br, você tem como contratar online esse tipo de seguro de forma prática, simples e fácil. Está chegando pergunta aqui dos nossos telespectadores. Agora não é a respeito do seguro de estagiário, viu? Mas o pessoal aproveita o quadro Momento Seguro para tirar dúvidas, né? Olha só, bateram no meu carro, tenho seguro, mas quem bateu não tem. Como proceder? Pois é, aí nesse caso você vai acionar o seu seguro, tá? A seguradora vai dar a cobertura. Posteriormente, a seguradora vai fazer uma ação de retrocessão contra o terceiro. Tá? Mas nesse caso, já que ele não tem seguro, você aciona o seu seguro, você pode fazer um acordo junto com o terceiro para que ele pague a franquia, se for o caso de perda parcial, tá? E logicamente avisando que a companhia de seguros vai acioná-lo juridicamente após o reparo do veículo. O seguro de veículo também, ele tem uma cobertura, por exemplo, para a queda de objetos em cima, por exemplo, uma operadora, de repente, está fazendo a poda de uma árvore e o galho da árvore caiu em cima do meu carro. O que é que eu faço? Essa pergunta vai para o Alexandre Lino. Olha, essa pergunta é excelente, que a gente vai ter 2 tipos de seguro aí. Primeiro, a operadora que está fazendo o serviço, ela deve ter um seguro de responsabilidade civil. Tá? Sim. Então, se ele está fazendo uma operação e o galho caiu em cima da árvore, a responsabilidade é da operadora. Então, ela que vai ter que pagar, seja particular ou seja pelo seguro que ele contratou. Se por um acaso esse galho caiu aleatoriamente, um vento, uma coisa assim, o segurado pode solicitar fazer um orçamento para ver se aquele valor do conserto fica acima da franquia.
Se passou da franquia, ele aciona o seguro, tudo ok. Se quebrou só o vidro, tem uma cobertura específica para cobertura de vidros. Né? Então, por isso que o ideal sempre você consultar o seu corretor de seguros. Muito bem, Jaildo, no próximo encontro da gente você vai falar sobre os 10 principais benefícios do seguro residencial, não é isso? Pois é, chegando o carnaval aí, algumas pessoas vão viajar, né? Então, lembrando, deixe suas casas seguras e para a semana a gente vai falar sobre dicas importantíssimas para o seguro residencial. Então, a gente se encontra na próxima quinta-feira. Até a próxima, bom carnaval para todos. Pois é, esse próximo encontro aqui no nosso Momento Seguro, tá bom? Na próxima quinta-feira. Isso. Um oferecimento Jaraguá Seguros. E a gente agora vai ter dicas de como fazer investimento na Bolsa de Valores. Pois é, tem crescido bastante a procura de alagoanos para esse tipo de investimento. E a gente vai entender como funciona e saber também como fazer esse investimento de forma segura. Fernando Palmeira. Em momentos como esse, todo mundo reclama, é a economia mundial em crise, tempo de vacas magras, enfim, é você que também perde oportunidades. E como é que está você e o seu rico dinheirinho para que ele não se desvalorize diante nem de nenhuma moeda e muito menos no mercado interno? É por isso que nós estamos aqui no escritório de especialistas, comandado por João Cabral, que está conosco aqui, e ele vai nos dar uma série de orientações, comentar os índices de bolsas e valores e dizer como fazer para você saber aplicar bem, principalmente na bolsa, o seu rico dinheirinho. João, você tem essa equipe toda, você também um especialista, nos fale como é que se pode fazer para não se perder, ou melhor, ganhar até em momentos de dificuldades econômicas como esse. Perfeito. Bom dia a todos. Assim como em qualquer outra área, a gente precisa de especialistas. Se a gente vai numa academia e faz exercícios de qualquer maneira, a gente tem riscos de se machucar. Se a gente vai construir a nossa própria casa sem o auxílio de um profissional, a gente corre riscos, né, daquela casa se desabar. E quando a gente vai investir o nosso dinheiro, também é super importante que o investidor procure por um especialista. Esse especialista ele vai estar por dentro de tudo que está acontecendo no mercado. Então, enquanto a pessoa trabalha, né, para fazer sua renda, enfim, para ganhar o seu dinheiro no mês a mês, esse excedente do capital que você tem poupado, ele passa a ser trabalhado por um especialista de investimentos. Então, você passa a ter pelo menos 2 tipos de renda. Aquela renda do seu trabalho e a renda dos investimentos. Então, qual é o melhor passo, né, para você começar a investir? É através de um profissional de investimentos de fato. Bom, antes de você falar o passo a passo, as dicas rapidamente de como se começar a valorizar e ter realmente o seu dinheiro valorizado, nos faça uma retrospectiva rápida da realidade a que chegamos no Brasil, no exterior e principalmente com o agravante da pandemia. Perfeito. Ao longo da pandemia, muitas pessoas buscaram por mais informações. As pessoas ficaram em casa, trancadas, e acabaram buscando muito sobre o tema investimentos. Então, desde o início da pandemia até aqui, a Bolsa de Valores mais que duplicou a quantidade de CPFs de pessoas aplicando na Bolsa de Valores, investindo na Bolsa. Então, qual foi o primeiro passo que essas pessoas deram? O primeiro passo foi abrir a conta em uma corretora de valores. Então, quando você busca essa corretora de valores na internet, você vai abrir a conta e a partir dali é que você vai fazer a transferência dos recursos para poder começar a investir. A pessoa tem 2 escolhas, o investidor ele vai ter 2 escolhas. Ou ele pode fazer tudo por conta própria, onde ele naturalmente vai ter que se esforçar um pouco mais para estudar mais e também correr um pouquinho mais de risco, ou ele pode ir em busca de um profissional para poder auxiliar ele nesse passo a passo. Mas o primeiro passo, na verdade, é a abertura da conta em uma corretora. As mulheres estão cada vez mais desafiadoras, desde a conquista do voto até os dias atuais, conquistando inclusive vendo os espaços abertos na política, na economia, e tem visão, porque pelos números das estatísticas, as mulheres estão investindo aí de rodo muito mais talvez que os próprios homens. Perfeito. Ainda é uma minoria, tá? Mas é fato que a informação está chegando agora para todo mundo.
né? Para todo mundo que tem internet e que quer buscar conhecimento de uma maneira mais produtiva, essas pessoas estão se beneficiando. Sem dúvida que as mulheres, até a quantidade de investidoras também, aumentou drasticamente e elas também vêm surfando essa onda. Eu vou dar um exemplo muito prático do que aconteceu ao longo da pandemia. Muitas pessoas ficaram sem renda, muitas pessoas ficaram sem produzir, né, a receita ali no mês a mês, mas as pessoas que tinham uma boa educação financeira, elas tinham uma reserva de emergência, né? Que a reserva de emergência nada mais é do que um colchão de segurança para que você tenha suas despesas pagas por 6, 10 meses até, né, em casos mais extremos como esse da pandemia. Então, assim, quem tinha um bom nível de educação financeira até então, conseguiu, de fato, não só usar apenas essa reserva de emergência, como também pensar em estratégias para virar o jogo, né? Então, quem tinha uma boa educação financeira, em sua maioria, está saindo da pandemia, inclusive, mais rico do que já estava. João, aproveitando para você deixar aí as dicas finais e dizer que não deixe de parar para pensar nesse momento que é importante também para uma boa aplicação. Perfeito. A gente entende que a nossa vida, de um modo geral, na nossa vida, a gente trabalha bastante, né? A gente passa a vida inteira trabalhando por aquilo que a gente acredita, só que chega um momento em que a gente vai ficando mais velho, a gente quer ter um sossego maior, a gente quer focar mais na qualidade de vida, e essa qualidade de vida ela só vai ser garantida se você tiver uma boa reserva financeira que possa te render frutos, de modo que você não precise trabalhar para ganhar essa renda. Ou seja, isso nada mais é do que você colocar o dinheiro para trabalhar por você. Esse é o mais certo e é o que as pessoas que têm sucesso financeiro fizeram ao longo da vida. É você poupar, você ter essa disciplina de poupança, é você poder investir bem o seu dinheiro, contando com profissionais para isso. E essa dica que a gente traz para você, essa consultoria rápida, mas de suma importância, porque afinal de contas, informação é poder, informação é riqueza. E aqui essas informações são por demais importantíssimas para você saber valorizar o seu rico dinheirinho. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a Telemar da Organização Maratona de Melo, canal 525 NET. Claro. E a gente vai então agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, não sai daí.